Mas aqui não pagamos as nossas obrigações fiscais, não pagamos a luz, urinamos nas paredes. Hein? Depois de beber um refrigerante, a lata fora do carro, plan. E queremos ter uma sociedade a nosso estilo. Vamos falar disso daqui a pouco, vamos voltar a isso. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Acidente de viação na Estrada Nacional número 100 faz uma morte. Negócio ligado ao mercúrio e diamantes na província do Zaire provoca a morte de 4 exploradores ilegais. Dos autores, supostos autores deste crime, 7 estão detidos e 11 a monte. Aqui, os factos fazem eco. Roda. Vamos então para o trânsito com a ajuda do professor Júlio Quental. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Ponha no vídeo, Regi, por favor, imagens que são cedidas pelo CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos, e aquele abraço efusivo, augurando que este final de semana tenha sido bom em termos de condução e que os números tenham baixado, Mário. Muito bem. Nunca devemos esquecer os nossos estimados telespectadores, Mário. Razão da nossa existência, para eles, a nossa vénia, Mário. Muito nossa bem. vénia. E esta é a zona do Sunset. Corretíssimo, Samba Mário. pequena. Estamos aqui, portanto, no retorno. Estamos a perceber que há um sério condensar do trânsito nesta via. Todavia, Mário, percebe-se que os veículos estão perfilados. Certo. Portanto, temos aqui dito, Mário, que mesmo naqueles pontos em que o trânsito esteja ligeiramente condensado, é fundamental que haja observância da parte dos condutores para que o trânsito flua, certo? Certo. Agora, temos aqui imagens que chegam da 21 de janeiro. Corretíssimo, Mário. Aqui o trânsito está fluido num sentido e no outro. Portanto, esta via aconselha-se para quem tenha a necessidade de atingir um ponto servido que é por esta via, portanto, num sentido e no outro, está impecável. Mudaram já para a zona do mercado do Quicolo. Mário, felizmente esta zona foi requalificada. Pois foi. E outro sim, Mário. Há uma zona, eu gostaria que a Câmara nos desse, portanto, um ângulo que permitisse ver aquele ponto. Aquele retorno. Corretíssimo, Mário. Portanto, o retorno problemático. Correto. Nota-se aqui a observância, Mário. Portanto, estabelece o artigo 16º do Código de Estrada que na presença de... Aí está, Mário. Portanto, há ainda condutor a fazer o retorno ali. Portanto, estabelece o artigo 16º do Código de Estrada que na presença de rotundas, o trânsito deve ser feito por forma a dar à esquerda a parte central dos mesmos. Muito bem. Quer dizer que, ao fazer o retorno ali, o condutor estará a dar à direita ao centro da rotunda, o que é errado, certo? Outro sim, Mário. Também estabelece a norma que é proibido o estacionamento no interior das rotundas. E temos aqui, Mário, estacionamento dentro da rotunda. Olha, aquele retorno, Mário, é proibido. A polícia deve tudo fazer para sancionar e desestimular aquele retorno ali, porque viola os termos do artigo 16º do Código de Estrada, Mário. Este estacionamento aqui também deve ser estimulado, porque a rotunda é um ponto de convergência de várias vias. É aqui onde o trânsito se processa. Se houver aqui embaraços, cria-se essa situação, Mário, certo? Portanto, não deve haver, portanto, perturbações na circulação. Isto é ilícito. Está todo mundo a fazer um festim lá, corretíssimo, Mário. Temos azuis e brancos, temos esta vegan de cor branca. Correto. Todo mundo a fazer um forrobodão naquele ponto. Portanto, repare, Mário, quem vier fazer a rotunda por ali, entra em rota de colisão com esses veículos. Exatamente. Portanto, é por isso que há aqui uma violação clara do artigo 16º do Código de Estrada. Isto é proibido. Polícia de Trânsito, por favor, intervenham. Porque só quando ocorrer ali um sinistro, Mário, é que vamos intervir. Nós somos muito intempestivos. Corretíssimo. Agora, também vê a confusão que está a acontecer. Isso é terrível. E as viaturas que fazem esta manobra irregular também conflituaram aí naquele ponto. Corretíssimo, Mário. E outra. Eles fazem o retorno e imobilizam-se logo de imediato ali naquela esquina. E estreita ainda mais. Corretíssimo. Pelo que deveria ser colocado ali um sinal gráfico vertical de proibição de paracionar numa extensão de pelo menos 50 metros, que se efetuasse a imobilização, portanto, para aí uns 20 metros após a rotunda. Ou seja, essa reentrância então está mal feita aqui. Portanto, sim, porque está... Não é que esteja mal feita, é que os condutores que estão a ver, imobilizam em segunda fila.
Em segunda fila. Pois, os que estão em segunda fila vêm embaraçar. Então, para desestimular isso, que o fizessem um pouco mais lá frente. Acima. E este estacionamento, Mário, tem que se estimular. O Código de Estrada é bem claro. Não se, nos termos do seu artigo 48º e seguintes, que regula a paragem e o estacionamento, é proibido imobilizar-se no interior das rotundas, Mário. E aí, aquela zona, a estrada, já é possível perceber que a estrada não está nada agradável. E ainda assim foi intervencionada. Não facilita a circulação, muito recentemente. Foi recentemente intervencionada, mas ainda assim a qualidade do material emprego é que não foi das melhores. E, portanto, Mário, quer dizer, temos dito aqui, Mário, se houver observância das normas, teremos um trânsito muito mais fluido. Certo. A mobilidade, certo, o problema da mobilidade incide principalmente no aspecto comportamental. As pessoas devem obedecer às normas previamente prescritas pelo Código de Estrada. E repare num pormenor, Mário. Amanhã será levada a consulta pública, certo? Portanto, a proposta de revisão ao Código de Estrada. Consulta pública. Todos nós teremos, a partir de amanhã, e porque será extensivo às províncias, de contribuir, dar o seu contributo para a melhoria daquilo o que se pretende em termos de normas que regulam a circulação rodoviária, Mário. Imediações da Ponta Amarela em Viana. Portanto, isto é terrível. Mário, nós não nos vamos cansar de debater neste caso. Qual? Portanto, a intempestividade, certo? A letargia que há da parte das autoridades na reposição tempestiva das placas metálicas ali, Mário, das grades, que desestimulam o comportamento correto ali, Mário. O atravessamento tem que ser... Olha aí, Mário, este caminhão vai ali, as pessoas assaltarem e pode uma delas tropeçar e é morte na certa, Mário. E além disso, foram aqui trucidadas 4 pessoas. Lembramos. Todo mundo viu isso, Mário. Por que não reagimos? Por que somos muito intempestivos na atitude, Mário? Temos que preservar a vida das pessoas. E repare, Mário, será algo feito no próprio interesse das pessoas. Elas vão gritar, mas temos que repor a ordem. Porque, Mário, é responsabilidade do Estado garantir a proteção da integridade física e da vida das pessoas. Este ponto tem que ser estimulado. E até porque temos ali o que é, Mário? Uma pedonal, a mão de semear. Ora, muito bem, nós vamos ter imagens e a narração a partir da cidade do Sumbe. Vamos ter o Sumbe. Na Estrada Nacional número 100, registrou-se um acidente que provocou a morte de um dos envolvidos no sinistro. Para daqui a pouco, a partir da província de Kwanza Sul, já é possível ter... Quem temos lá? É o Saúca Miguel. Temos o Saúca Miguel. Vamos então ao encontro do Saúca Miguel, que pode dar mais dados relativamente a este acidente de viação. Saúca, que está nas instalações, ele está mesmo na entrada do banco de urgência do Hospital Geral do Sumbe. É contigo, companheiro, força! Exato, muito boa tarde, Mário Santos. Tal como disseste, estamos aqui no Hospital Geral do Kwanza Sul. De resto, está a ser um dia de muita agitação aqui nesta unidade hospitalar, tudo em função do acidente que aconteceu volta das 15 horas na Estrada Nacional 100, para sermos mais precisos, na descida do Morro da Comarca. Sei que o Mário Santos sabe muito bem onde que isto se localiza, está mesmo na periferia da cidade do Sumbe. É que o caminhão que transportava inertes perdeu travões, supostamente embateu a tantas motorizadas e também a algumas viaturas, provocando então a morte imediata de um cidadão e também causando ferimentos graves a 6 outras pessoas que se encontram aqui nesta unidade hospitalar. Para termos mais informações sobre este assunto, está conosco o Dr. Augusto Lange, é o supervisor. Doutor, como é que os pacientes entraram aqui nesta unidade hospitalar? Muito boa tarde, senhor jornalista. Nós fizemos a recepção de 6 doentes provenientes desse acidente que acaba de frisar. Com certeza foram 6 doentes vindo das mediações ou da periferia da cidade de Sumbe, na Estrada Nacional número 100, na qual nós verificamos uma paciente jovem em estado grave com contusão craniana e, dentre estes, o mais
foram atendidos nesta unidade sanitária com lesões normais, um encontra-se em observação na nossa sala de traumatologia. Quanto aos outros? Quanto aos outros, nós tivemos que fazer uma observação minuciosa, vimos que eram escoriações normais, então demos o seu devido procedimento e receberam alta imediata. Relativamente a esta paciente que é considerada como o mais grave, já pensa-se, se calhar, numa possível evacuação? Bem, pelo estado que ela se encontra, tratando-se de um trauma crânioencefálico com um estado de coma, nós, de momento, temos que avaliar a sua situação hemodinâmica. Enquanto estiver normalmente recuperada, só assim que vamos pensar em evacuação. Neste momento, ainda temos que fazer alguns exames complementares para aferirmos o estado de gravidade, para ver se dá para evacuar ou então não. Obrigado. Mário Santos, Augusto Lange é o supervisor do Hospital Geral do Kwanza Sul. Olhando então para os pacientes que aqui se encontram, estamos a falar de um total de 6 pessoas vítimas deste acidente que aconteceu por volta das 15 horas aqui na Estrada Nacional 100. Já dissemos, provocou a morte imediata de uma pessoa e tantos outros feridos encontram-se a esta altura aqui no Hospital Geral do Kwanza Sul. É um assunto que nós vamos procurar desenvolver em outros espaços de informação da televisão pública de Angola. É consigo, Mário. Olha, Saúca, eu gostaria que pusesse o teu INIR para perceber a questão que lhe vou colocar. Saúca, quais são os envolvidos? Nós temos dados relativamente aos envolvidos e às causas do acidente. Sei que aquele morro é sinuoso, faz recordar o Morro do Xingo, não é? Quais são as causas, por favor? Sim. Exato. De acordo com detalhes que nós conseguimos obter no terreno, presume-se que a perca de travões. Estamos a falar também da falta de manutenção da viatura, uma vez que o caminhão transportava inertes e carregado perdeu os travões e então começou a descer praticamente sem o mínimo controle. Embateu motorizadas e também em outras viaturas. Pessoas que presenciaram este acidente falam mesmo na perca de travões como sendo uma das principais causas deste acidente. Era um caminhão então, é um pesado, né? Um caminhão. Sim, pesado. Sim, pesado. É um caminhão pesado, exato. Muito bem, muito obrigado, Saúca. Vamos aguardar por mais detalhes. Certamente uma matéria mais... com maior volume de informação, com mais detalhes, com mais pormenores. Vamos tê-lo então nos próximos serviços do Ecos e Factos. Aquele abraço, companheiro. Bom trabalho. Saúca Miguel, a partir do Hospital Geral do Sumbe. Portanto, obrigado. Não sei se conhece aquela saída. Quem está na cidade do Sumbe vai em direção à província de Benguela, logo aí no finalzinho da... Há um plano inclinado. Exatamente, que é bastante sinuosa aquela inclinação. E é mais estreita que o Morro do Xingo. O Morro do Xingo foi intervencionado, aquele não foi. Correto. De um lado, depois temos, enfim... Do lado da ribanceira? Do outro lado temos o mesmo problema. Correto. Portanto, tem um problema nos dois lados. Correto. Mesmo a grande dificuldade dos caminhões que nós temos estado a registrar, caminhões que se envolvem em acidentes, problemas técnicos. Corretíssimo, Mário. Portanto, há aqui esses aspectos. Mau estado técnico, como é que um veículo se faz, como é que um condutor faz-se a via em circulação com um pesado, com inertes, sem aferir o estado técnico do veículo. É complicado, Mário. E naquela via sinuosa, travões, Mário, é fundamental. Os travões são indispensáveis. Ainda bem que estamos a falar de travões. Regi, não sei se temos o depoimento daquele técnico dos serviços gerais do hospital hospital de Catete, é isso, né? O técnico dos serviços gerais, cuja ambulância esteve envolvida num acidente que aconteceu ontem, às 22 horas, na zona de Viana. Se tivermos, vamos já para aproveitar também, está aqui o especialista em segurança rodoviária, para podermos perceber, ainda não temos, pronto. Mas vamos então... Sim, Mário. Dizíamos, portanto, que os travões são indispensáveis. São um elemento fundamental. É a segurança ativa
certo? Porque ele deve ser solicitado, deve ocorrer antes da ocorrência de acidentes. Ora, vejamos, Mário, aqui também tivemos uma questão de imperícia, porque já vimos aqui, Mário, já falamos aqui no programa, que nos automóveis pesados é obrigatório utilizar o motor como auxiliar do travão. Só um minuto, professor, não perca o raciocínio. Eu quero perguntar à Regi, por favor, Regi, nós temos o depoimento daquele técnico dos serviços gerais. Estamos a falar de um acidente que aconteceu ontem em Viana e que envolveu uma ambulância. Temos? Ainda não temos o acidente? Era importante, eu queria juntar a linha de pensamento enquanto discorre sobre esse problema técnico. Correto. Ontem, às 22 horas, uma ambulância que se envolveu num acidente. E o problema era o mesmo. Falta de travões. Falta de travões. Problemas técnicos. O mais grave é que uma ambulância. Aí está, Mário. Embora se trate de um veículo de classificação especial, todavia estabelece o Código de Estrada que ele deve observar um conjunto de regras. Pode, em determinado momento, em razão da urgência, deixar de observar determinadas regras de trânsito, mas ainda assim, o condutor desse tipo de veículos deve tudo fazer para evitar a ocorrência de acidentes. E falamos a semana passada, Mário, em alguns casos em que ele é obrigado até a suspender a marcha. A ambulância, o carro de polícia, de bombeiros, em missão de urgência, se encontrar a luz vermelha do semáforo, é obrigado a imobilizar-se, embora possa prosseguir sem que espere que o sinal mude o que é para verde. Encontrou o sinal de stop, tem que imobilizar e depois de perceber que não há nenhum empecilho para a circulação rodoviária, pode avançar. Se o agente o mandar parar, a mesma coisinha. Agora repara aqui, Mário, dizia um bocadinho que nos planos inclinados estabelece a doutrina rodoviária que os condutores devem utilizar o motor como auxiliar do travão. Isto aplicando uma mudança de força, para que caso falhem os travões, o veículo ficará retraído com a caixa de velocidades. Aí denota-se alguma falta de perícia da parte do condutor que não cumpriu com este pré-requisito que resulta de uma formação basilar de um condutor, certo, Mário? Portanto, nota-se que esta inobservância do aspecto técnico, associada à imperícia e coordenação motora do próprio condutor, leva, do modo geral, a sinistros, Mário. Muito bem, professor, vamos fazer um ponto e vírgula. Quando regressarmos, teremos certamente a habitual análise do nosso gráfico da sinistralidade rodoviária. Disponha, Vai ser para daqui a pouco. Disponha, meu amigo. Muito bem. Professor Júlio Quental, ele que é especialista em segurança rodoviária. E já que estamos a falar de acidentes, na sexta-feira eu havia prometido que falaríamos sobre o jovem que foi vítima de um acidente envolvendo uma viatura da ATCUL. Os responsáveis da ATCUL que falaram a nossa reportagem prometeram que vão cumprir tudo aquilo que tinha sido assumido por altura do acidente. O que aconteceu? É que o menino envolvido no acidente, que foi vítima de um dos automóveis da ATCUL, estava a enfrentar problemas de saúde. Na altura do acidente, a ATCUL havia dito que não haveria problemas, que eles estariam ao pé a acompanhar ao detalhe, ao pormenor, o processo evolutivo do estado de saúde do pequeno. A família reclamou, nós ouvimos a família e a ATCUL respondeu. Vamos acompanhar a história? Eu já regresso. Roda, Regi. O acidente aconteceu em junho deste ano e, de acordo com relatos da ATCUL, o menino terá caído durante uma confusão ao subir na viatura, batendo o pé no lanciel e, por conta disso, fraturou a mesma. Que o menino tentava, ir a subir a bordo do veículo, de um veículo da ATCUL, e nessa de tentar subir, provavelmente por empurrão de um dos passageiros, caiu junto ao lancil e teve os ferimentos que teve. Pronto, o menino nesse momento encontra-se a receber o tratamento medicamentoso, concretamente os curativos, e sob acompanhamento de um técnico da ATCUL. A ATCUL garante ainda que tem prestado todo o apoio à família, em particular no tratamento do menor. Foram especialistas que remarcaram
uma outra ida para junto às unidades hospitalares de especialidade para melhor acompanhamento. Então o menino a todo momento está sendo assistido e bem acompanhado pelos técnicos da TECUL para as várias áreas que nós temos para o efeito. Estas declarações são dadas como falsas pela família, que diz ter sido enganada e abandonada pela transportadora. E só um raio-x que agora conseguimos fazer, porque era para apresentar dia 31 do mês passado, de julho, é que se fez. Senão até agora a TECUL não faz nada. A mãe perdeu o emprego por ter estado durante muito tempo ausente do trabalho. No entanto, presente no cuidado do filho, que teve de ser operado. Nós somos humanos. Ele é uma criança de 12 anos, foi atropelado. A TECUL não se responsabiliza em nada. Até agora espera. Até quando? Já caminhou de 2 meses. Se a TECUL diz que foi apenas pela queda ao Lancil que provocou tal ferimento, e as imagens falam por si. O que aconteceu no meu filho? Não, ele está bom, conseguiu dar o número, mas vem só aqui agora. Eu peguei, assim mesmo que eu estava, graças a Deus já tinha banhado. Peguei e fui até o Américo Boa Vida. Fui até o Américo Boa Vida, cheguei lá, encontrei o meu filho, passou Deus. A seguradora da TECUL quis dar apenas 250 mil kwanzas à família e ficar tudo pelo dito e não dito, facto que a mãe recusou. Tivemos acesso ao contrato com exclusividade. Podemos ler nas entrelinhas o seguinte: a Providência Royal Seguros afirma que nada mais é devido pelos danos causados. Quando me deram alta às 10, só consigo sair lá do hospital 22 horas. A falta de dinheiro, porque eu não tinha como sair daí. Falei com o homem da TECUL me deu uma esperança, nada com isso. Segundo eles, deram-me uma seguradora que estava em frente, que também passou Deus. Me deram a esperança, me mandaram fazer os gastos de tudo que já se fez, que quando o menino Ezequiel estava internado, fiz os gastos todos e naquele mesmo momento o meu irmão menor fez tudo por tudo, emprestou uns valores que conseguimos alugar um carro. Sim, e naquele momento tiramos o menino daí, fomos para casa. Bom, o que está a acontecer aí? O que está a passar? A TECUL diz que está a apoiar, a mãe diz que não. O amigo acompanhou, não é? E agora, a que conclusão chegamos? A que conclusão você chegou? Será que a TECUL está mesmo a apoiar? A TECUL, pelo menos, ouvi o representante da empresa dizer que tem estado a apoiar. Nkanga Gomes, boa tarde, companheiro. Boa tarde, Mário. Viu atento a olhar para... Estava a acompanhar a matéria. Conclusão que chega. Obrigado, Mário. Boa tarde, audiência TPA, e grato pelo convite para dizer que nós estamos numa situação de que uma mãe que o filho, de facto, foi vítima de um acidente. A mãe está aflita. Exatamente. Dá para perceber na introdução, na intervenção, ela está mesmo aflita, não é? Exatamente. De uma empresa pública e, de facto, a empresa diz que está a apoiar. A mãe diz que não. Então, aqui a primeira nota é que alguns motoristas da TECUL têm conduzido mal e eu observo isso, já fui vítima disto, inclusive no Zango, e a polícia de trânsito de facto tem multado. Alguns motoristas da TECUL andam mal, isso é uma nota, é bom que eles de facto tenham isso como alerta. Andam mal alguns motoristas da TECUL, cometem muitas infrações no trânsito. E é preciso capacitar os motoristas e que de facto cumpram com a norma. Tal como o Dr. Júlio Quental tem feito menção aqui à questão do trânsito, é importante que os motoristas, de uma forma geral, aqui da TECUL, devem obedecer às normas de trânsito, não pensar que têm livre arbítrio aqui na via pública. Agora, aqui a empresa também tem que ser idônea, né? Porque a mãe não é numa desequilibrada mental para dizer que não tem tido apoio. Se a TECUL diz que tem apoiado, deve provar documentalmente. Porque a palavra não tem força. Não tem força? Não, não tem. Já teve força na nossa cultura durante muito tempo, mas quanto à transformação social, a palavra perdeu força. Se a TECUL diz que apoia, deve provar documentalmente que está a apoiar o menino que foi vítima do irresponsável, do motorista deles, que de facto... Até porque eles assumiram, porque se o motorista não fosse culpado de nada,
não teriam assumido. Se eles assumiram é porque o motorista tem culpa. Exatamente. A Tecul tem que ser, é uma empresa idônea. Perdoa-me, e não é apenas uma queda conforme eles estavam, porque nós vemos que tem uma fratura. Sim, é possível ver até, inclusive, na radiografia. Exato. Então, aqui a prioridade é assistir a criança, para que, de facto, ele consiga recuperar-se o mais rápido possível. Não vir com retórica, né? Segundo uma corrente de sofistas que vigorou na antiga Grécia. Falavam palavras extraordinárias, mas no fim, de facto, não se comunicava absolutamente nada. A Tecul tem, de facto, enquanto uma empresa idônea, deve assumir este papel, dar assistência à criança, para que, de facto, então, se recupere o mais rápido possível. O resto, Mário, é história, porque aqui houve um dano provocado por um motorista da empresa pública e que diz que está a assumir, então deve, de facto, com honestidade, com transparência, dar apoio para que o menino consiga recuperar-se o mais rápido possível e não deixar a senhora nesse estado emocional, que até o seu emprego fica em causa, se ela nem consegue, de facto, ter uma fonte de renda, porque tem de cuidar do filho. Então, aqui a Tecul deve, de facto, cumprir o mais rápido possível, com rigor, para que a criança possa, então, recuperar-se o mais rápido possível. Se não acontecer, a senhora deve, de facto, intentar uma queixa-crime contra as autoridades para que, de facto, a Tecul seja responsabilizada no cumprimento daquilo que é o dano que o seu motorista, então, assim acabou por fazer. Essa nota é importante. O Nkanga faz aqui... A apologia que ele faz deve ser tida em conta. A senhora não pode ficar por aí, não pode parar. Não pode. Porque nós temos estado a... Ele ainda é jovem, ainda não atingiu os 18 anos, ainda é jovem. Mas, se não se fizer de forma preventória, se não se debelar, se não se ultrapassar esse ferimento, como há ruptura daquela massa, do osso, ele pode desenvolver debilidades no futuro. Claro, deixa sequelas, por isso é que aqui a senhora tem de ter um documento que prova que de facto a empresa está a assumir isto pela via da polícia. E se a empresa não está a cumprir aquilo que de facto foi feito pela polícia, deve intentar uma ação ao tribunal para que de facto seja reposta a legalidade. E aqui a prioridade é a criança ser salva. E a Tecul, reitero, deve de facto ser honesta, transparente e cumprir de facto com o papel para salvar a criança, porque é uma empresa pública e que de facto presta um serviço a público que todos nós utilizamos. E aqui então chama-se aqui alocação à Tecul, não é para pôr em causa a imagem da empresa, porque acidentes acontecem, é importante que o telespectador tenha isso em consciência, não estamos a pôr em causa a imagem da empresa, não é isto. Estamos a dizer que aconteceu um acidente e que a mãe da vítima está a reclamar, então a Tecul deve, de facto, reavaliar isso, se está a cumprir ou não, para então salvar a criança. O resto é que a empresa continua a fazer o seu trabalho e capacitar assim os seus motoristas, porque muitos deles conduzem mal. E eu vivo no Zango, tenho prova disso, muitos conduzem mal. É importante capacitá-los. Eu já fui vítima disso também. Muito obrigado, muito obrigado. Vai regressar daqui a pouco. Nkanga Gomes. Daqui a pouco, é rapidinho, eu sou um vapto-vupto. Bom, deixa-me aproveitar para enviar um forte abraço à senhora Dona Armanda Cristina Vitor Santos, na cidade do Lubango, província da Huila, mãe do Alexandre. Senhora Dona Armanda Cristina Vitor Santos. Um abraço a partir de Luanda, do programa Ecos e Factos. Muito bem, muito bem. Oh, atenção, Tecul, não custa nada. Até porque uma empresa idônea, ouvi aqui agora, dito por um Nkanga Gomes, uma empresa idônea, uma empresa bastante conhecida, não custa nada. Não vai agora derrubar, deitar por terra toda uma estrutura. Estou a falar de um nome que a própria Tecul construiu por causa de um assunto como esse. Vamos lá ajudar o pequeno. Enquanto o assunto não ganhou cabelo ainda, pode-se resolver agora. Depois, quando se tornar um problema já inflamado, queremos resolver. Olhem para a aflição daquela senhora, Tecul. Foi dito, e eu vou fazer fé que o representante da Tecul esteja a falar a sério, esteja a ser sincero. Eu não vou dizer agora, não vou desmentir a Tecul, porque eu não tenho dados.
eu não tenho dados. Mas, eu termino agora com isso. Mas, aquela mulher está aflita. Tekul, Tekul. Aquela senhora está aflita. Ela perdeu o emprego, está a olhar para a perna do filho, olha para a chapa. Você que é pai sabe disso. Você que é pai sabe. Isso não são milhões de dólares para resolver aquela perna. Por amor de Deus. Na madrugada de domingo, agora eram 5 horas e qualquer coisa. Um dos vendedores do mercado de artesanato em Cacoaco recebe o telefonema de que parte do mercado de artesanato estava a arder. Ele vai rapidamente até o local e metade daquele espaço onde se vende artesanato estava a arder. Agora, um dos vendedores desconfia que terá sido fogo posto, porque ele diz, e vai ouvir agora, ele diz que não há como haver a deflagração daquele fogo. Não há. Será que é mesmo fogo posto? Vamos acompanhar esta matéria. Eu já regresso. Roda Regi. A fumaça no local evidencia o fogo que consumiu uma boa parte da feira artesanal. O incêndio deflagrou na madrugada do último domingo. Às 5h30 que eu fui comunicado pelo outro meu colega que trabalhamos junto, mesmo cá na feira, ligar para mim dizendo que a nossa feira estava a arder. Eu encontrei o jango todo, já estava em cinza. Aqui na nossa feira eu não acho nada aqui que poderia provocar este incêndio, porque aqui não temos cabos elétricos e nós suspeitamos que é mesmo um fogo posto. Alguém de mau fé que pode fazer esse trabalho. O fogo destruiu toda a estrutura, provocando vários prejuízos. Houve perca porque mesmo dentro desse mesmo jango, onde havia lá o nosso ateliê, onde nós esculpíamos as nossas peças. E deixávamos lá também, por onde também ficavam os troncos que nós trabalhamos, que nós esculpimos as peças de artesanato. Até o momento são desconhecidas as causas do incêndio. Enquanto isso, os feirantes procuram condições para a comercialização das peças artesanais. Não podemos parar com nossos trabalhos, apesar do que aconteceu. Estamos aqui a criar as bancadas para ver se que não temos perder os nossos trabalhos. A Feira Municipal Artesanal de Cacoaco é um local onde se podem encontrar diversos trabalhos artísticos. Agora, se foi fogo posto, hipoteticamente terá sido, vamos supor que terá sido fogo posto. Quem é que faz tamanha barbaridade? Quem é que tem coragem de fazer isso? Olhem para isso. A questão aqui, ouça só, a questão aqui não é apenas chegar com a nossa tendência maldosa, com malícia e fogo. Primeiro, quem circula por esta zona de Cacoaco dá uma imagem agradável, uma imagem pitoresca mesmo. Estamos a fazer a curva e de repente vemos essa infraestrutura. Mesmo quando eles não estão lá a vender, aquilo é uma coisa incrível, linda. Dá um aspecto agradável à entrada de Cacoaco. Segundo, muita gente alimenta as suas famílias nesse local. Ou a partir do negócio feito neste local. Leva alguma coisa para casa. Só um cidadão satanista, só um demônio em pessoa, só o amigo de Satanás é que pode fazer isso. Quer dizer, se for fogo posto, ele sai de casa e diz, eu vou pôr aquilo a arder. Isso não pode ser ser humano. Desculpa-me. Quem age assim não é um ser humano. Ele nem sequer está, nós não podemos olhar para ele como um doente mental. Não, é pior do que isso. Ele dorme no inferno, come lá e só vem fazer confusão cá em cima. Olhem para isso. Olhem para isso. Destruir a imagem da cidade.
destruir negócio de pessoas que estão de forma honesta a levar algum dinheiro para casa. Você é quem faz isso? Você é qual? Você é como? Me fala ainda. Você mesmo, se for fogo posto, você é quem? Você é qual? É como assim? Pessoa mesmo, pessoa, ser humano que acorda, respira. Fala como os outros. Não, não é possível. Olha o esforço dos outros. Honestamente querem ganhar a vida. E veja, preparei o chicote. Veja, eles perderam aí negócios. Tinham já esculturas feitas no ateliê, peças de madeira que estavam guardadas para fazer negócio. Você vai lá mesmo. Por amor de Deus, isso é um demônio. Vamos repreender, vai! 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 Mais um! Falhou. Bom, uma avaria na conduta d'água na zona da Baixa da capital do país, na Rua da Missão, uma ruptura de abastecimento, que a conduta que transporta a água para zonas que estão circunvizinhas à Baixa. Estou a falar, por exemplo, da Ilha do Cabo, as Ingombotas, vamos falar da Boa Vista, estão privadas de água. É uma ruptura. Os técnicos têm estado a trabalhar desde as primeiras horas de hoje para ver se 10 mil, são 10 mil famílias, é muito povo, possa então beneficiar do abastecimento deste produto. 10 mil famílias. É muito povo, muita gente. Bom, vamos tentar perceber o que aconteceu de concreto. Houve uma ruptura, mas será que já foi detectada a avaria, a origem? E se já foi detectada, já começou a ser então resolvido o problema, porque são 10 mil famílias. Vamos acompanhar. Roda, Rogério. A empresa pública de Águas de Luanda estima que perto de 10 mil consumidores estão privados do abastecimento de água. As zonas afetadas são a Ilha do Cabo, Ingombota, Marginal, Coqueiros e Boa Vista. A situação é resultado de uma ruptura na conduta de 800 milímetros, localizada na Rua da Missão. Estamos, nesta altura, a fazer a escavação para identificar a provável causa ou mesmo a causa deste incidente, mas o certo é que tudo estamos a fazer. Por esta altura já mobilizamos meios e equipamentos, já demos início aos trabalhos para tentar, ou seja, para resolver esta situação em tempo hábil. Sem avançar data para a conclusão dos trabalhos, o porta-voz da IPAL apela aos consumidores a fazerem uso racional da reserva que ainda dispõem. Estamos a falar de muitas zonas, estamos a falar de um número considerável de clientes. Podemos precisar, cerca de mais de 10 mil clientes devem estar afetados por essa situação. O trabalho é seguido de perto pelo governo da província de Luanda. Os técnicos da empresa pública de águas estão desde a manhã desta segunda-feira no terreno para resolver o problema. Muito bem. O problema está a ser resolvido. Vamos aguardar que as famílias dos bairros que fiz referência há bocadinho, alguns deles distritos, estou a falar das Ingombotas, a Ilha do Cabo, Coqueiros e Boa Vista, voltem a ter então água. 10 mil consumidores, é muito povo sem água. E alguns destes consumidores, alguns, não vamos dizer que todos são cumpridores, alguns deles têm as contas em dia. Por isso devem estar aflitas, porque quando falta água na Baixa da capital, por amor de Deus, embora aí perto haja água de perder de vista, embora, pronto, estamos a receber imagens que dão-nos a entender o trabalho que está a ser feito pelos técnicos da IPAL para que se resolva de forma tempestiva este problema. A ruptura foi localizada na Rua da Missão, mesmo na Baixa da capital do país. Eu dizia que quando há falta de água
na capital do país, principalmente na baixa da cidade, é horrível. É horrível. Como é que as pessoas vão higienizar? Embora haja muita água aí, não dá para banhar aquela água salgada. Temos aí muita água de perder de vista, mas é água salgada. Por isso, vamos aguardar que se resolva imediatamente esta situação. Como, por exemplo, estão recordados que na semana passada nós tivemos o Ramiro Cauína a partir do Mochico, cidade de Luena, e falámos-lhe de um caminhão, né, que esteve envolvido num acidente. O que aconteceu? Um cidadão, motorista de um caminhão, provavelmente sem perícia, e nós argumentamos aqui com a ajuda do especialista, tentou fazer uma manobra e, de repente, num espaço vasto, onde podem em simultâneo fazer a mesma manobra 15 caminhões, 15, aquele fulano entendeu ir mesmo contra o posto e deixar famílias sem luz. Ou seja, num espaço vasto. Hein? Portanto, estou a falar de um espaço vasto, vastíssimo, onde podem em simultâneo fazer a mesma manobra 15 caminhões. Ele sai do centro onde estava a fazer a manobra e vai ter mesmo um posto de transporte de energia elétrica. Famílias inteiras sem energia. Ramiro, boa tarde. Será que já está resolvido o caso? Já temos então restabelecida a situação? Ramiro, boa tarde, é contigo, companheiro. Força! É verdade, Mário Santos, saudações para si e aos telespectadores da televisão pública de Angola. Foi por consequência do embate de um caminhão basculante sobre um poste de média tensão que os clientes da ENDE, sobretudo os residentes nos bairros situados no extremo sul da cidade de Luena, sofreram algumas restrições no fornecimento da energia elétrica. Ao que podemos ver neste momento, o poste já voltou à sua posição normal e o transformador também. Mas para termos mais informações à volta deste assunto, vou agora conversar com o Sr. Arnaldo Carlos, o diretor provincial da ENDE. Saudações, a situação aconteceu exatamente na sexta-feira. Durante o final de semana, os técnicos da ENDE trabalharam. Qual é o ponto de situação? Apraz-nos dizer que o trabalho encontra-se na sua fase de conclusão, restando apenas minimizar alguns trabalhos de baixa tensão e restabelecer o fornecimento regular dos nossos serviços. A restrição também, portanto, envolveu a maternidade provincial do Mochico. O que é que se pode dizer sobre esta unidade sanitária em concreto? Está tudo reposto. Tivemos que fazer temporariamente um corte na nossa rede de distribuição de média tensão para permitir que fosse conectada este ativo em concreto. Mas, repito, como disse, dentro de uma hora teremos tudo concluído e faremos então um incremento gradual da carga que concluirá com as nossas atividades aqui. Muito obrigado, Sr. Arnaldo Carlos, o diretor provincial da ENDE ao nível da província do Mochico. E este ponto de situação, a boa nova é que pelo menos 5 dos 6 bairros afetados já têm a situação regularizada. A maternidade provincial do Mochico também, e nos próximos 30 minutos o bairro Vila Luso também vai ter a sua situação regularizada. É de resto um ponto de situação que, se justificar em próximos momentos informativos, ainda voltamos a pontualizar o respeitável telespectador. Mário Santos, é contigo agora. Muito bem, um abraço, Ramiro. Vamos aguardar então por mais informação relativamente a este caso. Viu? Eu até gostaria que o Câmara nos desse uma perspectiva maior daquele espaço. Um espaço vastíssimo, o homem vai mesmo no encontro oposto. Não sabe conduzir, por que arranjou este emprego? É o que nós vemos, muita gente que anda com carros, com viaturas pesadas, autocarros, caminhões, etc. Eles não sabem conduzir, conduzem mal carros ligeiros e vão assumir a responsabilidade de um automóvel pesado. Aí eu sei conduzir e fazem isso. Falta de perícia. Agora, o problema é de quem os contrata. Já disse aqui uma vez o professor. Como é que você vai contratar um cidadão sem avaliar a sua qualidade técnica, a sua perícia? Há pessoas que até entregam viaturas para fazer transporte público. Há cidadãos
a quem nunca se aferiu a qualidade, o seu nível de... Nada. É só entregar, está aqui a chave, meu amigo, tchau, vai. E depois são os acidentes que nós vemos. Bom, 6 cidadãos saem de Luanda. Muito obrigado, Regi. Vamos mudar de assunto. 6 cidadãos, 6, vão até a província do Zaire. Antes de irmos para este assunto, eu quero dar um conselho àqueles nossos amigos que insistem em fazer negócios ilegais e ilegítimos. Fazer negócios a fugir, a contornar a lei. Cuidado, meu amigo. Cuidado. Mas cuidado mesmo. É? Já dizia alguém que eu conheço, quem se mete em atalho não lhe falta trabalho. Escuta isso. Estes 6 cidadãos foram até a província do Zaire, até Mbanza Congo, deslocaram-se 75 quilômetros até a localidade de Mbanza Bamba. Eles tinham um contacto, o Sr. Marco. Eles queriam o quê? Explorar mercúrio e diamantes. O Sr. Marco falou com o Soba e eles mata dentro. Ouça! Quando eles regressaram da mata, foram surpreendidos por uma multidão que empunhava paus, pedras, katanas, e o coordenador deu o sinal. Agora! Eles caíram em cima dos 6 exploradores como se fossem hienas a matar animais. 4 perderam a vida, espancados, amarrados. Sabe qual foi o pretexto usado? Disseram que eles eram traficantes de seres humanos. Vamos acompanhar essa história. Antes, deixa-me dizer assim, que gosta de fazer justiça por mãos próprias. Cuidado. Não vai acabar bem. No meio do povo que agrediu até a morte estas pessoas, estavam 2 agentes da polícia. Já estão detidos 7 e 11 em fuga. Qual era a intenção deles? Ficar com tudo que estas pessoas trouxeram da mata. Vamos à história, que eu já regresso. Roda, Regi. Um negócio que teve um final fatal. As vítimas foram 6 cidadãos nacionais, dos quais 4 perderam vida. O grupo escalou Mbanza Congo para uma suposta exploração de mercúrio e diamantes na localidade de Mbanza Mbamba, a sensivelmente 75 quilômetros da sede capital do Zaire. Chegaram à aldeia na noite do dia 5 de agosto. Estes 2 sobreviventes e as 4 vítimas mortais foram contactados para se deslocarem à referida zona, onde supostamente havia a existência dos referidos minerais para explorar. Viemos de Luanda, viemos junto com o engenheiro. O engenheiro nos convidou aí que para nós ir fazer um trabalho. Assim que saímos na mata para vir no bairro, já encontramos o povo já com as katanas na mão. O coordenador fez, ei, fez mesmo, o povo já estava cheio. Mulher, homens, sim, homem, mulher. Assim, a primeira pessoa que foi batida na mesma katana, essa que saiu Manzambi. Eu acho mesmo já com as bengalas na cabeça. De má fé, incitam as populações daquela região, mas antes apoderam-se dos valores e desses instrumentos, não é? E depois, com esse incitamento, alegando de que são traficantes de seres humanos e de órgãos do corpo. E porque eles não conhecem a zona, foram devidamente amarrados e com katanas foram deferidos vários golpes até a morte. Eduardo Nime, de 84 anos de idade, é soba na localidade de Mbanza Mbamba. Disse à TPA que não tinha conhecimento da presença e a origem dos homens em causa na localidade que dirige. As vítimas assassinadas foram brutalmente agredidas na madrugada de domingo, 6 de agosto, supostamente pela população da zona, por terem sido confundidas com traficantes de órgãos humanos.
soba, acorda, soba, acorda. Eu disse que não estou doente. O que é? Você não está a ouvir a luta que está na estrada. Até o momento, não se conhece a identidade das 4 vítimas mortais. De acordo com as autoridades policiais, eram os principais protagonistas da suposta missão de exploração de minerais na localidade. De certeza que, tendo consciência de que é um negócio ilícito, muitos deles não conseguiram avisar as suas famílias. Fizemos os trabalhos preliminares, ninguém traz alguma identificação. Logo, de certeza que teremos um trabalho aturado para fazer chegar esses corpos às famílias. Nessa altura é importante dizer que já temos 7 detidos, entre os quais 2 agentes da polícia, e continuamos, portanto, as investigações, porque em volta desse homicídio tem outras autorias em fuga, no número de 11 elementos. Peritos da Polícia Nacional, SIC e da Medicina Legal removeram os corpos do local do infortúnio à morgue do Hospital Provincial do Zaire. A polícia apela aos cidadãos o cuidado com o negócio do género. Meu Deus do céu, quanta maldade. Nkanga Gomes, por favor, ajude-nos aqui a refletir. Nós, na verdade, é possível percebemos na intervenção do porta-voz do SIC, a nível do Zaire, é possível percebermos que as pessoas estavam por trás desta operação, os que estavam por trás desta operação, manipularam a maioria. Sim, Mário. Mais uma vez, boa noite. Tal como estive a observar na peça, é que nós temos que ter em conta 3 variáveis. A primeira variável é que o negócio de diamante e mercúrio é ilícito, não é? Só o Estado angolano tem a legitimidade de explorar os recursos, caso qualquer empresa pretenda requisitos legais que, de facto, o próprio Estado atribui isso. É uma reserva do Estado. Os angolanos têm que ter essa consciência, não é? Os diamantes de Angola, o mercúrio de Angola, é reserva do Estado angolano. Quem quiser entrar no negócio tem de as autoridades, de facto, é que têm que legitimar isso. Há leis, há um processo legal que, de facto, chega-se até lá. Essa é a primeira nota. A segunda nota, é óbvio que os nossos irmãos ali em causa, as vítimas que o senhor tenha, estavam metidos num negócio ilegal. Entretanto, a nossa população também acabou por fazer justiça por mãos próprias, que é uma ação negativa, ao partirem fisicamente até a morte aos nossos compatriotas que foram-se embora. Deveriam agarrá-los e levá-los ao SOBA, e assim o SOBA deveria então chamar as autoridades para que de facto se cumprisse aqui a lei. Entretanto, aqui uma terceira variável que é suposto as pessoas que manipulam essa trajetória toda. Ou seja, as cabecilhas. Exatamente. Eles queriam apropriar-se dos bens e fizeram isso, as vítimas tinham em posse e enganaram aquela comunidade, levantando um falso problema de que, de facto, são traficantes de seres humanos. E é óbvio que esse fenómeno tem alarmado a nossa sociedade e eles, manipulando com essa variável, levantou-se a fúria da comunidade, partem por cima dos nossos compatriotas que já foram-se embora, até que termina-se até a morte. E então vivemos aqui esse triângulo criminoso, não é, que termina-se aqui em tragédia, que infelizmente devemos desencorajar a nossa população, desencorajar a sociedade a se meter em ações ilícitas, e a população não deve fazer justiças por mãos próprias. E aqui os mais perigosos são, de facto, a terceira variável, que estão a manipular isto, que de facto a população... Os cérebros por trás de toda a ação. Esses sim, exatamente, são as verdadeiras cobras venenosas. E acabaram por terminar assim. Então aqui a polícia de facto deve, o SIC está a fazer o seu trabalho. E agora,
aqui é possível chamar aqui uma atenção que o facto de ter 2 agentes da Polícia Nacional envolvidos não pressupõe que a polícia é assim. É importante clarificar isso à sociedade. Sob pena de construirmos uma narrativa falsa. A polícia é uma instituição do bem. Garante a ordem, a tranquilidade pública, tem direitos constitucionais e legais. Agora, se um indivíduo ou 2 indivíduos aproveitam-se dessa farda que representa a soberania do Estado angolano, a autoridade do Estado, metem-se em ações criminosas, é uma ação individual que a lei de facto vai responsabilizar-se de então tratar destes 2 supostos criminosos da PN, até prova o contrário, gozam do princípio da presunção da inocência, que é um dispositivo constitucional. Então é uma ação que é uma responsabilidade individual, não da corporação. É bom que, de facto, a sociedade tenha isso em consciência, separar o trigo do joio. A polícia garante a estabilidade, garante a segurança, tem obrigações constitucionais e legais e temos que continuar a apoiar a polícia. Agora, quem cometeu isso, então, de facto, é responsabilidade. Gostei. Uma salva de palmas. Gostei. A polícia garante a tranquilidade. Gostei. Esse é o papel da polícia. Não comecem a inventar histórias. A polícia garante a tranquilidade. A polícia, a nossa polícia, é uma polícia republicana e deve ser respeitada. Sim, eu assino embaixo. Há uns que estão a cantar fora da nota, mas são eles. O resto, a nossa polícia, eu garanto, foi dito aqui agora. Muito obrigado, Nkanga. Bom final de segunda-feira. Voltamos a ver-nos amanhã. Obrigado, Mário. Muito obrigado a toda a espectadora. Boa continuação com Ecos e Factos. Muito bem. Agora, nós quando voltarmos do intervalo, vamos... Eu não sei se recorda, aqui no programa falámos-lhe, isso aconteceu em Cabinda, falámos-lhe de um cidadão que perdeu a vida por um ato igual. Foi confundido. Ou talvez fizeram de propósito. Acharam que ele fosse traficante de órgãos. Por que de repente há essa histeria? Basta alguém dizer aquele fulano é traficante, caímos-lhe em cima. Vamos repreender esse comportamento. Vai! Vai! Temos de parar de fazer justiça por mãos próprias. Mas vamos contar nisso depois do intervalo. Volte connosco. Até já. Em 2023, a ZAP Novelas celebra 13 anos. Mas o presente é para si. 13 clientes ZAP vão ser sorteados para irem numa viagem de sonho à Turquia com tudo pago. Para ser um dos vencedores,